aí galera, beleza? Como havia sido prometido a vocês, nossa aula. Eu gostaria que vocês, por favor, seguissem, acompanhassem nossas redes sociais, fizessem comentários, fizessem perguntas, enviassem muitas e muitas mensagens, porque eu quero fazer uma aula ao vivo para conversar com vocês, para mostrar para vocês como o Objetivo Teresina tem um projeto forte para colocar você onde você merece estar. Seguinte, galera, o meu compromisso é comentar uma obra da FUVEST com vocês. Eu escolhi Memórias Póstumas de Brás Cubas. Qual foi o motivo? Qual foi a razão? Na verdade, a razão pela qual eu escolhi a obra foi pela expressividade, pela importância. Quero dizer a vocês que, diferentemente do que alguns pensam, você não precisa se preocupar de verdade com as obras novas, com as obras que foram colocadas esse ano no edital. Sua preocupação maior tem que ser com as obras clássicas, as obras conhecidas, as obras populares. Vou explicar para vocês. Memórias Póstumas de Brás Cubas é um verdadeiro clássico da literatura brasileira e universal. Já esteve em diversos vestibulares, já foi cobrado antes nesse vestibular. Portanto, a responsabilidade da banca elaboradora é muito grande. A banca precisa explorar algo que não foi explorado ainda. E é aí que entra o trabalho do professor Rômulo Arantes, é aí que entra a assessoria do Objetivo Teresina. Eu escolhi, portanto, Memórias Póstumas de Brás Cubas, primeiro, por ser uma obra tradicional. Segundo, por ser uma obra tradicional, exige mais por parte da banca avaliadora. E terceira, é uma obra gostosa demais de trabalhar. Beleza, galera? A partir do domingo próximo, nós teremos o início de nosso curso na unidade FREI. E lá, galera, vocês vão ter acesso a um material didático personalizado do Objetivo e um material complementar feito por mim, professor Rômulo Arantes. Aulas presenciais, material didático forte e um trabalho de excelência que vocês já conhecem, que é sucesso, tanto no Piauí quanto no Brasil. Então, galera, acompanha. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Por que se chama assim? A análise de qualquer obra começa pelo título. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Por que assim? Por que esse título? É um livro de memórias, ou seja, trata-se de uma narrativa feita em processo retrospectivo. É um grande flashback. Professor, não entendi. Flashback é uma expressão da língua inglesa que significa retrospectiva. Qual é a proposta? É fazer uma narrativa de memórias que rememore, que retome aspectos característicos da vida do protagonista. Como é o nome dele? Brás Cubas. E qual é a singularidade desse título, professor? Se eu já entendi que um livro de memórias é um grande flashback, se eu já entendi que esse grande flashback vai ser do Brás Cubas, o que tem de diferente? É um livro de memórias feito após a morte. Memórias póstumas, ou seja, após a morte. E é aí que está o segredo, o aspecto interessante que chama muita atenção e você precisa conhecer. Ponto 1, título. Ponto 2, escola literária. Ponto 3, características marcantes. Então, nossa aula terá 3 pontos. Primeiro ponto, título. Segundo ponto, escola literária. Terceiro ponto, características da obra. Tá bom assim? Ponto 1, o título. Por que se chama Memórias? Porque é um grande flashback. Por que póstumas? Porque foi escrito após a morte. Por que de Brás Cubas? Porque ele é um narrador-personagem. Trata-se, portanto, de uma obra autobiográfica narrada em primeira pessoa por narrador-personagem. Pequeno detalhe. É uma autobiografia do Machado de Assis ou uma autobiografia do Brás Cubas? É uma autobiografia do Brás Cubas. O Machado de Assis é o escritor. O Brás Cubas é o personagem de ficção. O escritor teve existência real. Ele nasceu no Morro do Livramento, numa favela lá no Rio de Janeiro. Ele teve uma vida extremamente difícil, superou enormes dificuldades e se transformou nas maiores referências da literatura universal. O Brás Cubas nunca existiu, ele só existe ficcionalmente, ele só existe na obra. Machado de Assis, peculiaridades, particularidades do autor, certamente o maior escritor da língua portuguesa, o cara que revolucionou a prosa literária no Brasil. Particularidades do Brás Cubas. Brás Cubas era um burguês, vivia no Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX, filhinho de papai, mimado, vivia numa sociedade patriarcal machista, pertencia a essa elite, se sentia o dono da razão, o dono da verdade, passou por muitos impropérios ao longo de sua existência e no final da vida ele fez uma análise
uma retrospectiva forte e chegou à conclusão de que não havia feito nada de relevante. É a partir daí que ele resolve construir algo magnífico. E é por consequência dessa ideia de construção de algo magnífico que ele vem a óbito. E é exatamente essa história que será a cerne da obra. É um livro de memórias escrito após a morte por um narrador personagem que é o protagonista, é o personagem central. Então vamos lá para o tópico 1. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Livro de memórias escrito após a morte por Brás Cubas, um filhinho de papai que vivia na sociedade carioca do século XIX, sociedade carioca do século XIX, patriarcal, machista, uma sociedade cheia de problemas, e é exatamente no seio dessa sociedade que surge o personagem principal da obra, que será analisado por ele mesmo. É uma autocrítica forçada e ele acaba apresentando após a morte os sérios problemas de sua existência. Vencemos o primeiro tópico? Vencemos não. Tem um outro detalhe, extremamente importante. Professor, mas assim, esse título não é insólito? Defunto não escreve, naturalmente. Por que o autor fez isso? Naturalmente, o autor tinha total consciência de que ele precisava chamar a atenção das pessoas. Portanto, ele construiu um título que é chamativo, ele construiu um título que causa espécie no leitor, que chama a atenção do leitor. Esse recurso estilístico se chama função fática. Ocorre quando a intencionalidade é estabelecer contato, é chamar a atenção. O título é para chamar a atenção. É óbvio que um defunto não escreve. Ele fez isso propositadamente, com a intencionalidade de chamar a atenção do leitor. Qual foi a reação das pessoas à época? A maioria das pessoas olhou para aquele título: o que está acontecendo? O defunto não escreve, que conversa é essa? Algumas poucas pessoas acharam aquilo tão ridículo que nem leram, mas a maioria se interessaram, acharam aquilo diferente, por consequência se motivaram a ler. O Machado de Assis, ele conhecia profundamente a essência, a alma humana, e exatamente por isso ele sabia que o que motivava o ser humano era a curiosidade. Ele criou esse título impactante, insólito, ou seja, um título abstrato, estranho, e isso gerou uma grande curiosidade, e as pessoas acabaram lendo por isso, pela curiosidade. É imprescindível observar esse detalhe. Em relação à escola literária, o Machado de Assis, ele é o iniciador do realismo brasileiro. Qual é a obra que inicia o realismo no mundo? A obra que inicia o realismo no mundo se chama O Enterro em Ormans, uma pintura de Gustave Colbert. Esse francês iniciou o realismo no âmbito da pintura. Posteriormente, o estilo se desenvolve no âmbito da pintura, uma das figuras mais significativas do âmbito da pintura, no âmbito da escultura. Na pintura, Gustave Colbert. Na escultura, no âmbito da escultura, nós temos a figura exponencial, extremamente importante, autor do pensador Rodin. E no âmbito literário, o início é a publicação de Madame Bovary, de Gustave Flaubert. O estilo, posteriormente, chega em Portugal, com a publicação do romance O Crime do Padre Amaro, do Eça de Queiroz, e no Brasil tem início triunfante, fantástico, com essa obra especial, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Qual era o padrão literário no Brasil até aquele momento, até 1881? Romances românticos. Como é que eram os romances românticos? Lineares, início, meio e fim, personagens burgueses idealizados, temática amorosa, relação maniqueísta bem versus mal, previsibilidade, porque o final era um final feliz, além da linguagem simples. Professor, como é que eu faço para entender perfeitamente a lógica romântica? É pensar nas telenovelas atuais, como é que elas são constituídas. Início, meio e fim, temática central, o amor, relação maniqueísta bem versus mal, bem, protagonistas, o mocinho e a mocinha, o rapaz e a garota, o herói e a heroína se amam demais. No meio da história, os antagonistas ou vilões vão separá-los e no final eles se reconciliam e vivem felizes para sempre. As telenovelas atuais, elas são apenas uma continuação dos romances românticos. Os romances românticos eram construídos com duas finalidades: divertir as pessoas e, ao mesmo tempo, exaltar o modo de vida da classe dominante, que era a classe burguesa. Os romances eram publicados em forma de folhetim e utilizavam a técnica do gancho. Na melhor parte do capítulo, a história acabava, para gerar uma expectativa no leitor. Uma semana depois, o autor colocava o segundo capítulo, e ele aproveitava o finalzinho do primeiro.
ele recuperava o finalzinho do primeiro para dar continuidade. Isso gerava uma certa continuidade de fato na obra, na ação, ou seja, no enredo, na história. E dessa forma, o leitor ele ia dizendo constantemente o que ele gostava e o que ele não gostava. Qual era a consequência disso? O escritor sabia exatamente como agradar o público da época, que era o público burguês. Eram romances feitos ao gosto do leitor, para puxar o saco do leitor da época. Machado de Assis, observando esse padrão romântico, folhetinesco, ele chegou a escrever algumas obras segundo esse padrão. Ressurreição, Helena, A Mão e a Luva e Yaya Garcia. São 4 obras da primeira fase da produção machadiana, que é a fase do amadurecimento, em que o autor ainda tem francas influências do romantismo. Porém, ele percebeu que essa indefinição em seu estilo, essa oscilação entre o romântico e o realista, o atrapalhavam. E aí ele optou por ser apenas realista. Daí ele construiu um texto extremamente inovador. Como ele sabia que o público da época não estava preparado para esse desafio, para ler textos tão diferentes do habitual, o público estava acostumado, e muito mal acostumado, a ser bajulado, paparicado pelos escritores. O público só comprava o folhetim que queria, e tinha que ter o mesmo padrão, tinha que exaltar a burguesia. Como Machado de Assis queria escrever um texto contrário, o realismo, como o próprio nome sugere, ele é uma oposição do romantismo. Qual é a proposta? Negação ao romantismo. Como? Os romances românticos são lineares, os romances realistas, antilineares. Os romances românticos apresentam personagens burgueses idealizados, os realistas, personagens burgueses e verossímeis. Os romances românticos apresentam relação maniqueísta. No realismo não tem maniqueísmo não, todo mundo é ruim. Os romances românticos são previsíveis, os romances realistas são imprevisíveis. Os romances românticos têm final feliz, com a vitória do amor. Os romances realistas têm final trágico. O amor anula a capacidade de raciocínio, de pensamento, aliena as pessoas, as torna entorpecidas e encaminha ao casamento. E o casamento é a desgraça. Você casa e se dá mal. Por que o tema mais recorrente no realismo é o adultério? Porque a intenção é desconstruir o pensamento romântico de que o amor é um prêmio e de que o casamento é tudo na vida da pessoa. A ideia é a desconstrução disso. Como é que o homem é apresentado no romantismo? Um herói. Como é que a mulher é apresentada no romantismo? Uma heroína, virgem, pura, santa. No realismo, como é que o homem é apresentado? Corno. Como é que a mulher é apresentada? Dissimulada. Qual é a intencionalidade? Desconstruir as idealizações românticas e mostrar a verdade. Desmascarar a burguesia, uma classe nojenta, patriarcal, machista, mostrar a realidade hipócrita e a partir daí começar a mostrar a verdade sobre o homem, sobre a sociedade. Crítica social, análise psicológica, ironia, pessimismo, final trágico são características típicas do estilo. Estava complicado, o público estava acostumado, mal acostumado com os romances românticos. O que é que o autor fez? Tem que chamar a atenção. Pôs um título diferente, Memórias Póstumas, o defunto não escreve, que conversa é essa? Gerou espécie, a galera foi ler. Quando abriu a primeira página, uma porrada. Nota ao leitor. Caro leitor, se você leu o meu livro e achou interessante, perfeito. Se você leu o meu livro e não gostou, o problema é seu, não escrevi para você. Observem, por gentileza, que a nota ao leitor que o prefácio é irônico, bem ao estilo machadiano, ao estilo realista e machadiano. Observem perfeitamente que a proposta é gerar um impacto. Para quem não entendeu, o nome disso é psicologia reversa. Qual é a ideia? A ideia é dizer, o livro está aí, não leia. Quando ele diz o livro está aí, não leia, na verdade, ele acaba motivando as pessoas a ler, porque as pessoas se sentem incomodadas e elas pensam que eu vou ler, você não manda em mim. Essa técnica é a técnica que deve ser utilizada entre adulto e criança. Uma criança, ela chega num lugar e a primeira coisa que ela vai tentar fazer é desafiar o adulto. E se o adulto disser, não, não faça isso, não suba nessa cadeira, você vai cair. Ela sobe na cadeira e tira onda. Se você é adulto e você manda na criança, o que é que você faz com ela? Psicologia reversa. Aprendi com Machado de Assis. O que é que você diz para a criança? Suba, você vai cair, vai rachar a cabeça e vai morrer. O que é que a criança faz? Não sobe. É simples assim. Então entenda, olha o Machado de Assis, olha o nível do escritor. Ele sabia que o público estava habituado, mal acostumado com produções românticas, sentimentaloides, mentirosas, e ele queria mostrar a verdade. O que é que ele faz? Ele vai pegar pela curiosidade, título diferente, gerou espécie, gerou curiosidade. Prefácio. Tu é louco, muito esquisito. Se o público da época estava acostumado a ter romances que eram escritos para ele, quando ele não gostava, ele se incomodava e não comprava, o cara está dizendo o quê? Não escrevi para você. O livro é meu. Se você não gostou, o problema é seu.
Dessa forma, muito diferente do que muitos possam imaginar, ele era motivando o leitor de uma forma bem diferente, de uma forma bem ortodoxa, eu diria. Ele está, sim, motivando o leitor a procurar a leitura. A dedicatória. Uma obra romântica normalmente dedicada a uma pessoa muito próxima, a um ente querido. O Brás Cubas era um defunto, então ele dedicou um verme. Ao primeiro verme que roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança essas memórias póstumas. Poxa, o cara dedicou um verme, que conversa é essa? Ele é um defunto, está desligado da vida, ele não tem parente, ele não tem aderente. Na verdade, quem está muito próximo dele é um verme que vai decompor sua matéria. Matéria que, diga-se de passagem, não serve para absolutamente nada, que representa a maldade, a crueldade, a infâmia que é ser humano. Essa é a proposta. Como é que foi organizado o livro? Antilinear. Primeiro capítulo, o óbito do autor. Algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto os vulgar, seja começar pelo início, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou um autor defunto, mas um defunto autor. Para quem acampa foi outro berço. O segundo é que o escrito ficaria assim mais galante, mais novo. Moisés, no Pentateuco, também reconstituiu sua história, mas começou pelo início, diferença radical entre este livro e o Pentateuco. O primeiro capítulo é a morte dele. Ele vai contar a história da vida dele e vai começar pelo fim, pela morte. E isso é extremamente inovador. Os romances românticos começavam pelo início. Início, meio, fim, eram lineares. Ele começou pelo final. Ele começou pela morte. O nome disso, galera, é analepse. Analepse é quando você constrói uma biografia e ao invés de começar pelo nascimento, que é o início, você começa pela morte, você começa pelo fim. Professor, e daí, como é que ele faz? Isso é para subverter a estrutura tradicional do romantismo. E o que ele faz na sequência? Simples. O que ele faz na sequência é, de acordo com suas memórias de defunto, desligado da realidade, vai reorganizando os acontecimentos de sua vida, sem nenhuma preocupação com fatos organizados cronologicamente. Ele está morto, ele não tem ligação com a realidade. Para você entender como Machado de Assis era superior, por que ele escolheu um defunto para contar a história de vida? Um defunto, ele está desligado da vida. E desligado da vida, ele é isento de hipocrisia e de maldade. O defunto, ele pode ser isento e franco, ele pode falar a verdade sobre os outros e sobre ele mesmo. Ele escolheu um defunto porque a proposta realista é de crítica verdadeira ao comportamento humano. E só uma pessoa que está morta e desligada da sociedade, sem nenhum interesse particular, ela pode falar a verdade sobre quem quer que seja, inclusive sobre ela mesma. Aí ele lembra da infância, como ele era perverso, mal criado, debochado. Tinha um moleque chamado Prudêncio, que era um escravo, sociedade brasileira escravista, cretina. Ele tinha um escravo dado pelo próprio pai, e ele botava o escravo de quatro, montava no escravo, colocava lacela, arreios e chicote, ficava batendo no escravo, andando como se o escravo fosse um animal de carga. As negras, as escravas, faziam doce, ele era doido para comer doce, e elas, com medo dele se queimar, porque o doce estava muito quente, ele ficava chateado quando elas vacilavam, ele tacava água no doce, que era para azedar, e as negras irem para o tronco. Nunca prestou. Quando criança só aprontava safadezas, e o pai o que fazia? Absolutamente nada. Na adolescência conheceu Marcela, uma prostituta de luxo. Achava que era namorado dela, quando na verdade ela estava extorquindo o dinheiro dele. Gastou muito dinheiro até que o pai descobriu e como forma de castigá-lo mandou-o para a Europa. Vai mandá-lo para a Europa. Entendam, por gentileza. Você aqui em Teresina, seu pai lhe põe para estudar, você não estuda, você sai no meio do mundo, aprontando várias safadezas, seu pai descobre e como forma de castigá-lo, manda você para a Europa. Castigo da porra, né? Observem por gentileza, senhores, que o texto é marcado por fortes ironias. A intencionalidade do narrador, nesse momento, claro, é evidenciar como é que era a sua criação, como seu pai era benevolente. Ele é mandado para a Europa para não acabar com os bens da família com a prostituta, sofre muito na viagem, mas quando chega lá, ele acaba conhecendo várias outras prostitutas e esquece. Começa um curso de Direito, se forma em Direito e chega aqui à conclusão. O curso de Direito não pode prestar, até um vagabundo que nem ele era capaz de se formar. Quando recebeu o canudo, quando recebeu o diploma, ele ficou se questionando. Isso serve de verdade?
faz um tour pela Europa, conhecendo várias prostitutas, até que recebe uma carta de seu pai comunicando que sua mãe está no leito de morte. Ele é obrigado a voltar, volta chateado, porque não queria deixar a vida de esbórnia, a vida de putaria. E aí, no que ele retorna, a mãe dele diz a ele: meu filho, a vida é uma loteria. Falou metaforicamente, ele burro, chucro, ridículo, não foi capaz de entender. O que a mãe estava dizendo a ele era: meu filho, a vida é muito difícil. É muito difícil conseguir se dar bem na vida. E você, meu filho, nasceu com 2 bilhetes premiados, ou seja, você teve muita sorte. Aproveite. Quem disse que ele aproveitou? Absolutamente. A mãe morreu pela primeira vez, ele pensou sobre a morte, pela primeira vez ele chorou. Chorou pouco tempo, deu uma volta lá pela fazenda da família. À época, as fazendas eram conhecidas como quintas, deu uma volta lá na Quinta da Tijuca, no Rio de Janeiro. Lá acabou conhecendo Eugênia, filha de Dona Eusébia, uma portuguesa que teve um relacionamento com um homem casado. Tudo errado. Resultado, a meninazinha andava por ali, a mãe doida para arrumar um bom casamento, ele doido para pegar alguém, foi olhar para a menina e esquecer da morte da mãe. Cortejou a garota, uma vez, 2 vezes, na terceira vez que a encontrou. Na primeira vez que a encontrou, ela estava sentada, perfeita. Segunda vez, ela estava montada no cavalo, perfeita. Na terceira vez, ela caminhava, e no que ela caminhava, infelizmente, ela mancava. Ele se aproximou dela e ofereceu: tome minha bengala. Machucou o pezinho, foi? E ela disse, condoída: não, sou coxa de nascença. Naquele momento, ele pensou: uns olhos tão lúcidos, uma boca tão fresca e coxa. Como é que ela pode ser bonita se ela é coxa? Esse é o preconceito que existe em cada um de nós. Ela não pode ser bonita com deficiência física? Que conversa é essa? Nojento e cretino, largou um beijo na boca dela só para fazer o mal e abandonou aquela pobre miserável. Seu pai queria que ele fosse ministro, e para tal ele tinha que ingressar na carreira política, e para tal, para manter as aparências para uma sociedade vendida e safada, ele precisava se casar. O pai arrumou para ele uma noiva, Virgília. Começou um relacionamento. Na festa de noivado, para oficializar na presença de toda a sociedade carioca, Virgília trocou o Brás Cubas pelo Lobo Neves. Ele foi humilhado. O pai dele ficou mais humilhado ainda, porque a vontade era do pai, não dele. O pai dele ficou tão mal que teve uma tosse emocional e morreu. Brás Cubas, o que sentiu? Absolutamente nada. Virgília e Lobo Neves saem em lua de mel, quando retornam, fazem uma grande festa e convidam o Brás Cubas. E ele não tem sentimento, vai. Lá na festa ele acaba ficando com Virgília. Observem que essa garota ela é muito diferente daquelas heroínas românticas. Virgília, ela era namorada do Brás Cubas, mas na festa de noivado ela trocou o Brás Cubas pelo Lobo Neves. Casou com o Lobo Neves e agora vai ter um caso com o Brás Cubas, adúltera. Passa um tempo se relacionando, por vários são os impropérios, eles têm algumas dificuldades, ela engravida e eis a questão. Quem é o pai? O marido ou o amante? Perdeu a criança. Perdeu a criança. Brás Cubas consola Lobo Neves consola Brás Cubas. Virgília era uma espécie de consórcio. Ela era dos dois. O que acontece é que Lobo Neves é transferido para ocupar um cargo político importante. Ele vai ser presidente de província do Maranhão. Virgília vai com ele e o casal adúltero acaba se separando. Brás Cubas já está velho, tem mais de 40 anos, não fez absolutamente nada na vida, não conseguiu casar-se. Tinha uma irmã com a qual tinha dificuldades de relacionamento, Sabina, casada com Contrim, um ser humano péssimo. E eles brigaram, tá? Uma briga familiar, desde que o doutor Cubas, o pai do Brás Cubas e da Sabina, faleceu, que os irmãos não se entendiam por conta da divisão dos bens. O que é fato é que Sabina estava muito preocupada com o irmão, ou pelo menos com a imagem dele frente à sociedade, e arrumou para ele uma nova pretendente, Dona Eulália Damasceno de Brito, linda, conhecida carinhosamente como Inhaloló, Sinhaloló. Estavam prestes a casar e o que acontece? O Brás Cubas incompetente, não casa logo, há uma epidemia de febre amarela no Rio de Janeiro, na véspera do casamento, Sinhaloló morre. Brás Cubas é tão incompetente que não consegue casar nem com os casamentos arranjados. O primeiro foi com Virgília, o segundo foi com Inhaloló. Brás Cubas vagando por aí, acaba reencontrando um amigo de infância. Quincas, o Quincas Borba. Quincas Borba, mendigo, andava com um cachorrinho e, de repente,
Encontro o Brás Cubas, abraço o Brás Cubas. Brás Cubas, há quanto tempo, meu amigo? Brás Cubas, na condição de rico, poderoso e prepotente, te conheço de onde? Sai de perto de mim. Ele falou, querido Cubas, muito provavelmente não lembras de mim, mas éramos amigos de infância. Não lembras das traquinagens quando criança? Lá na escola, nas festas, a fantasia, eu figurava de imperador. Veja como é a vida. Me encontro hoje roto, me encontro hoje mendigo. Brás, estou com fome. Poderias me ajudar? Saí muito cedo de casa. E olha que eu moro no 4º degrau da escadaria da Sé. Que forma elegante, eufemística, que forma nobre de esclarecer e explicar que você é mendigo. Isso de fato denuncia a sua condição de riqueza de berço. Educadamente ele pede uma esmola. Brás Cubas, por uma questão óbvia, natural, para se ver livre da situação, pegou uma nota, tipo R$100, entregou para o miserável, e o Quincas, ele era tão erudito que ele recitou um soneto em latim, em agradecimento. E quando ele estava no auge da empolgação, Brás Cubas, sarcástico e ao mesmo tempo doente, patológico, eu diria sádico, olhou para o miserável e perguntou, gostou do dinheiro? De onde veio esse pode vir muito mais. Alimentando a esperança daquele pobre diabo. E quando o pobre diabo disse, pois me diga como, Brasinho, ele respondeu, trabalhando, seu vagabundo. Logo Brás Cubas, que nunca trabalhou, um burguês safado, que vivia de renda, que hipócrita, que safado, que cretino. O Quincas, como forma de agradecimento, deu-lhe um abraço e aproveitou para no abraço arrancar o relógio de bolso de Brás Cubas, que era muito valioso. Brás Cubas ficou muito chateado. Algum tempo depois, olha a ironia, alguém aparece na casa de Brás Cubas, muito tempo depois, e o mordomo anuncia, senhor Cubas, tem um tal Quincas Borba, e aí o Brás Cubas já lembrou do mendigo, que disse estar aqui para encontrar com o senhor, vocês são amigos de infância, ele traz aí um presente para o senhor, mande-o embora, não sei nem quem é, nunca nem vi. Senhor, eu acho que o senhor conhece, ele está com roupas finas, com cortes franceses, botas francesas e traz um presente muito caro para o senhor. Esse rapaz é meu amigo, manda entrar uma pessoa maravilhosa. É aí que o Quincas revela que havia recebido uma herança, estava rico e estava ali para devolver o relógio, porque na ocasião ele roubou, mas ele roubou por necessidade, ele precisava comer, ele precisava se sustentar. Brás Cubas se afina, eles conversam muito e o Quincas tem tempo para falar do seu grande projeto, que não era gastar a fortuna, era desenvolver uma teoria chamada humanitismo, teoria segundo a qual a raça humana estava predestinada à competição. Se 2 tribos primitivas tivessem um saco de batatas para se alimentar e tivessem que transpor um obstáculo, que era uma montanha, para encontrar alimento farto só após a montanha, as 2 tribos não deveriam dividir o saco de batatas, que seria alimento insuficiente, porque dessa forma ambas morreriam de inanição. Deveriam lutar. E ao vencedor, as batatas. Essa era a frase célebre. Essa frase célebre caracteriza essa filosofia, que é, na verdade, uma caricatura que o Machado de Assis está fazendo das teses científicas que foram desenvolvidas pelo naturalismo na segunda metade do século XIX, principalmente o darwinismo, a teoria evolucionista do Darwin, que falava que na natureza o forte sobrepunha ao fraco. Pois bem, entendam, nessa passagem da obra, muito mais do que mostrar a hipocrisia do Brás Cubas, quão safado ele era, interessante observar a inutilidade da obsessão pela ciência, tão danosa quanto a inutilidade pela obsessão com o amor. O Machado de Assis, na obra, ele critica a obsessão pelo amor, característica do romantismo, a obsessão pela ciência, característica do naturalismo, e define-se exclusivamente como escritor realista, não aceita mais o romantismo e nunca se tornará naturalista. É antirromântico e antinaturalista, ele é um escritor realista definitivamente. O Quincas enlouqueceu e acabou morrendo. Consequência da obsessão pela ciência. Brás Cubas passava pela existência, não tinha feito absolutamente nada, olhou para trás e resolveu fazer alguma coisa grandiosa, que de alguma forma lhe tornasse eterno. Imaginou construir um remédio que se chamaria Emplasto Brás Cubas e resolveria todos os problemas da humanidade. Isso não é um remédio, isso é um milagre. Só um retardado que não fez absolutamente nada na vida é que imaginaria uma ideia tão ridícula como essa. Na tentativa de construção da fórmula, acabou muito chateado, indo buscar um ar puro lá fora, tomou uma chuva, desenvolveu a pneumonia e morreu. Olha a grande ironia machadiana. Machado de Assis é superior. Como é que a história termina? O último capítulo se chama Das Negativas. E o Brás Cubas, após a morte, analisando sua história de vida, chegou ao final dizendo o seguinte: das negativas. Se por um lado
não fui ministro, não conheci o sucesso com o emplasto. Por outro, não padeci a morte de Dona Plácida. Dona Plácida foi uma velha que alcovitava os relacionamentos adulterinos entre ele e Virgília. E também não sofri com a semidemência, a loucura do Quincas. Na verdade, se você analisar a minha vida, você percebe que saiu kit com a existência. Nem ganhei, nem perdi, não há sobra, nem míngua, saiu kit. Opa, ao chegar a este outro lado do mistério, ou seja, após a morte, encontro-me com um pequeno saldo. Das negativas é o último capítulo. Não fui ministro, não fui califa, não conheci o sucesso com o emplasto, mas por outro lado, não padeci a morte de Dona Plácida, aquela alcoviteira safada que acabava de alguma forma encobrindo o relacionamento adúltero entre Brás Cubas e Virgília. Também não padeci a demência, a loucura do Quincas Borba. Juntando uma coisa com outra, é possível que se imagine que saio kit com a existência e imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, ou seja, após a morte, encontro-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa desse capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Olha como é que ele terminou. Só teve uma coisa boa, que esse lixo Brás Cubas, esse lixo humano Brás Cubas, burguês carioca e personagem universal, ser humano nojento, não fez. Ele não aumentou o número de cretinos na face da terra. Obra fantástica. Vimos o título, vimos a escola e vimos a obra. Galera, foi um enorme prazer estar com vocês. Espero ter ajudado. Essa é uma pequena demonstração do potencial que o Objetivo Teresina tem para oferecer para você. Gostou? Curte. Gostou? Comenta. Gostou? Entra no curso. Segue as redes sociais, por favor, do Objetivo, que você vai encontrar o professor Romulo Arantes trabalhando as obras FUVEST Unicamp. Sucesso, galera. Valeu!